Foi quando Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Ninguém se importa se eu vivo ou morro. Em outras palavras, minha vida não tem sentido. Somos lembrados na morte e esquecidos na vida. É um contraste muito poderoso que isso acontece ao decorrer que a gente vai vivendo, vai vivenciando as pessoas, o mundo inteiro. Só lembre da sua existência quando você está morto do que ele estarem presente durante a vida. É um contraste muito forte e que isso acontece constantemente no mundo, principalmente nos relacionamentos, em 3 fragmentações atualmente, que eu posso definir como aqueles relacionamentos superficiais, que a pessoa tem um contato, tem uma convivência, mas não tem uma certa profundidade, nem mesmo em assuntos, nem mesmo interesses uns com os outros. É um certo distanciamento, que o pessoal tem um contato bem distante, mas não próximo, ao ponto de um relacionamento mais aprofundado, em que as pessoas elas se interagem mais, estão mais próximos, estão juntos uns dos outros, para que tenha aquela sensação, aquela vibe em que compartilhar ideias, aprender outras formas de interagir de uma maneira ou de outra. E tem aqueles que a gente leva para a vida, aqueles relacionamentos que a gente leva para o restante da vida. São aqueles que a gente conta nos dedos, que valem a pena e que faz sentido para a nossa existência. Porque imagina da seguinte maneira, a gente vai viver, vai ter um certo período de tempo nas nossas vidas, que pode se prolongar ou pode ser mais curto, dependendo de cada um. Se a gente tem um relacionamento que não faz tanta necessidade, não tem o menor sentido essa sensação de estarmos juntos ou de construir algo, você fica com aquele vazio de distanciamento, porque o valor de alguém, ou de uma pessoa, ela vem do que você pode ou não oferecer a essa pessoa. Um bom exemplo disso é um livro de Franz Kafka, A Metamorfose, que ele pega um conceito muito interessante que é do protagonista, o Gregor. Ele acaba se tornando meio que uma criatura que lembra um tanto uma barata, um inseto. Ele se torna essa criatura, não consegue mais viver por conta própria. A família, em primeiro momento, eles ficam relutantes, eles ficam meio tristes com aquela situação. Só que ao longo dos meses que vão passando, eles sentem repulsa, sentem raiva daquela pessoa, sentem raiva do Gregory. E que chega num ponto em que o Gregory morre, eles não olham com um olhar de tristeza, não tem aquele sentimento de tristeza, mas sim de satisfação, de alívio, que ficaram satisfeitos com a morte dele. Isso é uma moeda com 2 caras, porque nós temos o lado bom da humanidade, que a gente tenta ao máximo demonstrar ao mundo, mas escondendo bastante, que é o lado ruim, os nossos defeitos, as nossas falhas, nossas frustrações, aquele sentimento de solidão que a gente fica corroendo com o tempo. Isso vai criando aquela falta de expectativa, junto com todo o cenário global em que está acontecendo. Você percebe que cada um está vivendo no seu mundo ilusório, cada um tendo o seu conteúdo simples, tanto complexo, mas é um conteúdo personalizado. É um conteúdo que você fica consumindo por inúmeras horas, durante toda a sua vida. Imagine que é como se você estivesse pegando uma ampulheta, e essa ampulheta, essa areia vai descendo. E quando você se depara, a ampulheta lá no fim, o cara está praticamente morto. Porque ao invés de estar aproveitando lá, conversando, interagindo, não tem nenhuma construção em que faça algum sentido, o que muda a sua percepção. E que está construindo aos poucos o hábito invertido. Que o pessoal está saindo tanto do digital, das redes sociais, indo para uma forma mais analógica. Principalmente na parte de leitura, de livros, de escrever assuntos, que a pessoa está tentando se distanciar desse ritmo acelerado que as redes sociais proporcionam junto com as mídias digitais e querem algo mais analógico, algo mais prático, algo mais artesanal que você pega um lápis e você desenha, você pega um livro e começa a ler, ou até mesmo escrevendo alguma ideia que você vai ter na mente. Isso tentando tirar aquele excesso de conteúdo e aquele excesso de necessidade de estar presente o tempo inteiro, que isso não é possível. O que é possível é você estar presente com qualidade, não o tempo inteiro. O tempo inteiro você não precisa provar que você tem algo ou que você é alguém pelo que você publica. Você é baseado nas suas ações e atitudes ao longo da sua vida. E essas atitudes refletem tanto o seu caráter e tanto a sua personalidade,
que vai definir como você vai chegar no fim da sua vida. É um paralelo interessante que mesmo que a gente tenha esse vazio existencial, a gente tende a preencher com outras coisas, com objetos, com entretenimento, mas não com as nossas próprias ideias. É bizarro esse contraste, mas a forma de solucionar isso é tentar entender e ter uma direção para se concentrar no que realmente importa, que é o agora. Porque se o cara não se importa com o agora, fica preocupado com o passado que já aconteceu, ou com o futuro que nem aconteceu, fica praticamente tanto depressivo e tanto ansioso ao mesmo tempo. E que na prática só vai estar gastando tempo e jogando ele no lixo.